E aí, tudo bem com você? Como você está? Eu sou Alberto Ferrari, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje eu estou aqui para poder falar sobre um missionário sem missão. E, bom, eu tenho um chamado para as missões e pregar o evangelho ao mundo. Porém, eu ainda não estou vivendo em campo, eu ainda não estou vivendo lá fora. Mas eu tenho falado de Jesus para as pessoas. E isso é pregar o evangelho. Eu tenho falado e testemunhado o que ele tem feito comigo. E como que eu tenho feito isso? Eu tenho usado a internet. Eu tenho usado o YouTube, eu tenho usado minhas redes sociais, eu tenho usado o meu WhatsApp. Eu tenho falado com meus colegas de trabalho, eu tenho falado com as pessoas que eu tenho encontrado na rua. Eu tenho falado para minha família, eu falo para os meus amigos. E isso é justamente o que nós somos chamados para fazer. Pregar esse evangelho. Não é somente lá fora, não é somente estar em outro país e falando de Jesus. Não, você começa a viver isso dentro da sua casa. Você começa a viver isso na sua escola. Você começa a viver isso na faculdade, no seu trabalho, nas ruas. Você fala para o caixa do supermercado que está te atendendo. Você fala sobre Jesus para ele. Mas eu estava pensando, e outra pergunta que nós deveríamos fazer seria: se nós não pregamos o evangelho, será que nós realmente somos cristãos? Porque, cara, se tu tem uma causa, se tu vive uma causa, mas tu não defende ela, tu não fala sobre ela para as pessoas, então será que você realmente está acreditando nessa causa que você luta? Porque, por exemplo, se você for lá fora no mundo, você vai encontrar pessoas defendendo causas, você vai encontrar pessoas defendendo o feminismo, você vai encontrar pessoas defendendo na causa LGBT, você vai encontrar pessoas defendendo o ateísmo, você vai encontrar pessoas defendendo aquilo que elas acreditam. Então, se você realmente acredita em Deus, o que você está fazendo por isso? O que você está fazendo em prol dessa causa que você defende? Cara, assim como a semente que caiu em terra boa, assim precisa ser o evangelho em nós. Você precisa se deixar ser tocado pelo evangelho, porque assim como a semente que caiu em terra boa, quando nós somos tocados pelo evangelho, ele frutifica e dá frutos. E quando ele dá fruto, nós colhemos 100, 30 e 60 por um. Quando nós somos tocados pelo evangelho, nós começamos a viver isso, e nós começamos a defender essa causa. Nós começamos a falar sobre o amor de Cristo, e isso começa a frutificar. Então, qual seria a causa que nós deveríamos estar defendendo? Nós deveríamos estar defendendo o reino dos céus. Nós deveríamos estar defendendo Jesus Cristo. E estar vivendo isso. Estar vivendo e demonstrando isso. Está vivendo isso ousadamente, demonstrando isso sem medo. Porque é isso que Cristo queria que nós fizéssemos quando Ele disse: ide pelo mundo e anunciar o evangelho a toda criatura. Isso me faz ficar pensando, porque quando Cristo chegou para os pescadores na beira do rio, Ele olhou para eles e falou assim: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. E eles imediatamente abandonaram tudo que eles estavam fazendo, largaram suas redes, largaram seus barcos e seguiram a Cristo. E quando eles foram com Jesus, eles começaram a entender esse amor, e eles começaram a aprender de Jesus, eles começaram a se colocar debaixo do discipulado de Cristo e entender qual era a vontade dele, e começaram a fazer isso. Eles começaram a viver a causa que eles estavam defendendo, eles começaram a viver a Cristo. Então talvez você esteja se perguntando: eu tenho chamado para missionário, mas eu não estou fazendo o que eu fui chamado. Cara, começa a falar de Jesus. Começa a falar de Jesus para o seu vizinho, começa a falar de Jesus para o seu irmão, começa a falar de Jesus para o seu amigo. Fale de Jesus para o caixa do supermercado que te atende. Fale de Jesus para todas as pessoas. Fale de Jesus para o mendigo que te pede comida na rua. Fale para todas as pessoas, fale de Jesus, começa a falar que existe um Jesus, existe um Cristo que ama, existe um amor muito maior do que aquele que nós conseguimos imaginar. É para isso que nós somos chamados, não é somente um missionário que foi chamado para falar de Jesus, mas os cristãos foram chamados para falar de Jesus, porque essa é a nossa causa, a causa que nós defendemos é o reino do céu, a causa que nós defendemos é Jesus Cristo, então nós somos chamados por isso. Então comece a viver isso, comece a falar de Jesus, comece a falar desse amor. E talvez tu pode pensar assim: mas já tem gente demais falando de Jesus na internet, eu não preciso falar. Cara, quem te falou isso? Isso é uma mentira colocada por Satanás na sua cabeça, cara. Repreende isso, porque ainda são poucas pessoas que estão falando, ainda é pouco alcance, ainda são poucas pessoas que são alcançadas. Porque quando nós fazemos isso junto, nós alcançamos mais pessoas, nós alcançamos mais vidas e nós conseguimos impactar mais vidas. Cara, não se preocupa em falar de Jesus e a pessoa não se converter. Não se preocupa em falar de Jesus e não acontecer nada na hora que você está falando. Ou você falar algo na internet e você não ter resposta imediatamente. Cara, entende que nós somente semeamos a semente. Nós somente semeamos. E quem faz essa semente germinar e crescer e frutificar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E aí sim, quando essas sementes germinarem, você vai saber que
o que tu tá fazendo tá dando resultado, o que tu tá fazendo tá gerando fruto. E aí sim nós vamos ter essa colheita de 30, de 100 e 60 por 1. Então, quando falarem isso pra você ou quando isso vier na sua mente, repreenda. Ainda não tem muita gente falando de Jesus, ainda não tem você falando sobre o amor de Jesus, ainda não tem você falando sobre o Evangelho, ainda não tem você anunciando o Evangelho. Então, cara, repreende esse pensamento e vamos pra cima, vamos falar de Jesus, vamos amar as pessoas, vamos demonstrar esse amor. Eu preciso falar de Jesus, você precisa falar de Jesus, nós precisamos falar desse Evangelho, nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós temos vivido. Então, qual deveria ser a missão do cristão? A missão do cristão é falar de Jesus. Então, o que nós vamos fazer, Alberto? Nós vamos pregar o Evangelho. Nós vamos pregar o Evangelho. Eu espero que Deus possa te abençoar e falou.